Oi, agora eu vou fazer o quarto vídeo, né? Como foi que eu mencionei anteriormente. Agora eu quero continuar falando sobre a questão da omissão do Ministério Público, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eu colocava muita fé, né? Porque assim, é um estado que realmente a gente vê. Eu morei no Nordeste, eu sou nordestina, né? Então, se for comparar com o Nordeste, é seguro. A gente vê muitos casos de quando eles prendem, que a pessoa já tem um mandado, né? Enfim, de prisão. E aí a pessoa acaba sendo pega aqui em Santa Catarina. Mas, em compensação, nesse caso em especial, e eu não acredito que eu seja um caso isolado, tá? Eu acredito que tem outras vítimas também que passaram pela mesma situação. Eu continuei buscando respostas, até que em novembro do ano passado teve uma audiência, né? Primeiro teve a oitiva do primeiro caso, que foi, acho que 1 ou 2 anos antes da audiência. A audiência aconteceu em novembro do ano passado, né? Estavam presentes representantes do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, a advogada dele, advogada, tá? E uma juíza. Então a juíza perguntou se ele estava pagando a pensão, eu falei que não estava pagando. E daí foi para a questão da situação em si. Eu relatei para ela, né? Para eles, no caso, o que tinha acontecido de acordo com o que a minha filha tinha falado, né? Relatei o que eu sabia. Ela me falou bem por cima, né? Porque depois, com o relato dela, de acordo com a oitiva dela, com os exames que foram feitos, tem as condenações, eu tenho até aqui o papel, depois eu vou ler para vocês, de que ele responde, tá? E aí saiu em novembro do ano passado, então eu pensei, agora vai? Não foi. E aí eu vim para Florianópolis, voltei para Florianópolis, e o que aconteceu? Ele veio pra cá, ou já estava aqui, não sei dizer a vocês. E ele conseguiu descobrir onde as crianças estavam estudando. Começou a perseguir de novo, querendo a guarda das crianças. O que ele quer? Ele quer terminar aquilo que ele começou, né? E então, o que acontece? No finalzinho de junho desse ano, chegou para mim a sentença, de tanto que eu cobrei, a sentença do julgamento. Então, eu vou ler aqui para vocês. Tá? Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial acusatória e, em consequência, condeno o réu Wellington Roberto Ferreira de Sá. O Wellington Roberto Ferreira de Sá é o meu ex-companheiro, pai de meus filhos, o qual fui casada por 12 anos, tá? Já qualificado a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão. Então, vamos lá. 6 anos e 6 meses de reclusão. Quando o oficial de justiça me mandou isso aqui, que eu li condenado, eu fiquei extremamente feliz. Quando eu continuei lendo, meu mundo desabou. Primeiro que 6 anos e 6 meses. O que é 6 anos e 6 meses? Porque se você for comparar com o tempo que uma pessoa que sofreu um abuso sexual tem para se recuperar, isso aqui não é nada. Nada. Porque, na verdade, a pessoa nunca se recupera. Eu vou dizer para vocês que uma pessoa que sofre abuso sexual e a família que descobre, é como se todo mundo tivesse de luto. É o sentimento que eu tenho, como se eu tivesse num luto eterno. Porque, de fato, a pessoa está matando a outra. Está matando a infância daquela criança. Sabe? Destruindo o psicológico. Destruindo tudo. Sabe? Tudo. Vamos lá. Condeno o senhor até 6 anos e 6 meses de reclusão.
a ser cumprida no regime inicial semi-aberto, por infração do artigo 215-A, que eu vou ler para vocês, artigo 226, inciso 2, artigo 213 e a primeira na forma do artigo 14, inciso 2, com o artigo 226, inciso 2. Todos os Código Penal com a incidência da lei Parará Pererê. Aqui, eu não peguei toda essa parte aqui, mas aqui está dizendo que ele vai cumprir a pena em liberdade. Liberdade. Vocês não ouviram errado, vocês ouviram certo. Ele vai cumprir em liberdade, com chance de recorrer. Acredita nisso? Com chance de recorrer. Aí ele vai recorrer para quem? Para eu ser presa no lugar dele? Para as vítimas serem presas no lugar dele? Isso é só de um processo. Eu conversando com o oficial de justiça, indignada, né, pela situação, ele falou, porque ele não é reincidente. Ele não é reincidente como? Se já existe um segundo processo que entrou dia 14 de fevereiro, o Ministério Público oficializou a denúncia que eu fiz do segundo caso, que é da filha dele. Como é que ele não está respondendo o processo? A falta de comunicação de delegacias, tanto de Blumenau como de Florianópolis, de Ministério Público, com esses lugares que pegam as denúncias, começam a investigação de denúncia, Tribunal de Justiça. É um descaso total. E eu vou ler para vocês, ó, de acordo com uma advogada que tinha conseguido uma medida, né, me explicou, que eu não estava entendendo muito. Eu pesquisei, mas tem coisas que a gente não sabe porque a gente não estuda direito, né? Então, vamos lá. Artigo 215-A é o crime sexual. Artigo 226, que é o inciso 2, é agravante por ser da própria família. Ele era padrasto dela. Ele criou ela desde que ela tinha 3 anos de idade. Artigo 213, 1, por ser menor de 14. Quando aconteceu, gente, ela tinha 12 anos de idade. 12. E perdurou até os 16 anos de idade. Artigo 14, ato consumado. Não foi tentativa. Não foi. Ele consumou o ato. Tudo que você imaginar, ele fez. Tá? Está respondendo em liberdade, né? Enfim. Então, agora, né, ele está pagando advogado. Já é o segundo advogado que está pagando. Amanhã vai ter uma audiência às 10h30 da manhã. Porque esse infeliz, vou mostrar a foto aqui para vocês. Esse infeliz chamado Wellington Roberto Ferreira de Sá, natural de Pernambuco, veio para cá, né, para Santa Catarina. Esse infeliz trabalha como vigilante na Prosegur, lá em Brusque, se não me engano. Ele está numa cidade, Guabiruba, eu acho, se não me engano, em Santa Catarina também, que fica mais próximo do norte, ou é na região norte, ou seja, fica mais próximo de Blumenau. Então, esse infeliz entrou com um recurso para tentar a guarda dos filhos. E eu, seguindo o perfil do Conte o Abuso, né, lá no Facebook, divulguei minha história. O Conte Abuso foi lá e contou, relatou, né. Eles também têm lá outros crimes de outras pessoas no qual eles divulgam também a foto. Eu tô divulgando porque ele já foi condenado mesmo, ele só não é procurado porque ele tá livre, leve e solto. E ele comentou que era a ex-esposa dele que estava tentando destruir a vida dele, que Deus ia provar que ele era inocente, que Deus isso, que Deus aquilo, que é muito comum, né? A gente vê esses vagabundos pintando miséria, cometendo crime, e depois eles falam no nome de Deus. Eu vou fazer o próximo vídeo agora para relatar um pouco o perfil desse canalha, que é um camaleão social. Ele é um camaleão social, é isso que ele é. Então, se você é mãe, pai, tem filhos em Guabiruba, Itajaí, seja...
Oi, agora eu vou continuar falando do vídeo. Outro vídeo deu uma cortada, mas como eu estava falando antes, se você tem crianças que estudam, seja em Itajaí, em Brusque, Guabiruba, não sei onde é que esse inferno desse homem tá, mas cuida, né? É importante que a gente, como pai e mãe, a gente possa orientar nossas crianças. Esse relato é assim, ó, eu sofri abuso na minha infância, na minha adolescência. Levei a culpa por ter sofrido abuso. Era uma pessoa bem próxima da família, que é muito comum também, né? Os abusadores são sempre pessoas próximas da família. E a gente, por mais que a gente converse, o que não era o caso, que não acontecia comigo, não tinha nenhuma orientação sobre isso. Mas eu conversava com as minhas filhas sobre abuso. Só que a gente tem que entender que é um adulto manipulador que está lidando com uma criança totalmente fragilizada. Então, por mais que a gente ensine, que a gente converse, não é uma certeza de que não vai acontecer. A certeza que a gente tem é que pode chegar assim aos nossos ouvidos, que eles podem ter essa confiança de falar, de relatar, né? É importante a gente entender isso. O perfil dele é igual ao perfil de um dos meus abusadores. É um homem tranquilo, né? Como eu falei, acima de qualquer suspeita, tá? Era um homem que frequentava a igreja, era um homem que já tinha sido evangélico, estava afastado, ele não ingeria bebida alcoólica, ele não usava drogas, ele nunca me bateu, né? Não era um homem agressivo de querer me bater. A agressividade era com os filhos, quando eu não estava presente, na maioria das vezes, porque quando eu percebia que ele estava um pouco mais agressivo, a gente brigava feio mesmo. Era um homem que não buscava fazer confusão com ninguém, tem uma fala mansa, gostava de trabalhar, porque ele era um homem trabalhador, isso eu não posso mentir, mas tudo isso faz parte da máscara que ele usa. Então ele precisa, de fato, se adaptar no ambiente onde ele está, porque as pessoas precisam ter confiança nele para que ele comece os abusos. Estou falando dele, mas o meu abusador também era assim. E tanto muitos que são dessa maneira. As pessoas têm uma ideia muito equivocada de como é um agressor, um predador sexual. Acho que aquele homem desleixado, que já mostra que, né? Não, eles são totalmente, como é que eu posso dizer? Eles são totalmente mascarados, eles criam um personagem, né? Uma coisa que é importante ressaltar é que ele era viciado em pornografia. Então, a minha filha mais velha, né, que ele criou desde os 3 anos de idade, como ele conseguia ele manteve ela por tanto tempo? Aí alguém pode perguntar, ela não deu sinais? Ela teve o período de adolescência, né? Então a gente sabe que a adolescência não é uma fase fácil. Então ela se isolou, ela começou a vestir roupas mais largas, ela não se tornou agressiva, né? Mas ela ficou mais isolada. Eu percebi que ela tinha como é que eu posso dizer? Ela queria porque queria ficar muito magra, né? Então é como se ela quisesse se encaixar num determinado padrão e tal. E eu conversava abertamente com ela, perguntava se estava acontecendo alguma coisa, se alguém estava fazendo alguma coisa com ela, mexendo com ela, falando alguma coisa com ela. Então eu sempre estava conversando com ela, perguntando, e ela sempre me negava. Mas como eu falei, ele era manipulador. Então ele usava o amor que ela tinha por mim para permanecer abusando dela. O amor que ela tinha por mim era a arma que ele tinha para manter ela em silêncio, né?
O que ele dizia? A sua mãe é feliz. Se você contar isso, ela vai se tornar infeliz, ela vai querer se separar de mim, ela vai se tornar uma mulher infeliz. Algumas vezes ele dizia que ele estava pedindo oração na igreja, que era um demônio que estava se apossando do corpo dele e que ele precisava concluir o que ele estava começando a fazer, porque só assim o demônio ia libertar ele. Então ele manipulava ela de todas as formas. Ele oferecia presentes em troca, ela não aceitava, mas ele queria presentear ela. Então ele usava todas as armas possíveis. Eu acredito, porque assim, quando a gente foi fazer o exame, eles nunca queriam me dizer precisamente o que estava acontecendo, porque segredo de justiça, como eu falei. Esse segredo de justiça, gente, não é para proteger a vítima. Esse segredo de justiça é para proteger o agressor. Porque eles dizem, a palavra da vítima vale. A palavra da vítima é o suficiente e não vale, não é o suficiente. Tanto que eles mantêm em sigilo aquele processo para proteger o agressor, não é a vítima. Então, quando eu procurava saber alguma coisa relacionada aos exames que ela tinha feito, eles diziam, a gente não pode estar falando porque é segredo de justiça. Mas eu lembro que quando ela foi fazer o exame, ela tomou medicação para não engravidar, ela tomou medicação contra DSTs e outras doenças sexualmente transmissíveis, mas ele não pôde afirmar para mim o que tinha acontecido. Ela também não lembrava. Então, o que eu acredito, né? Como foi um ato consumado e foi comprovado no exame sexológico, o que eu acredito? Ela acredita, ela até me comentava isso, que ela acordava às vezes e ele estava parado junto dela, rindo, dizendo, eu já fiz e terminei e você nem sentiu. Então eu acredito que quando eu ia trabalhar, ele dopava ela. E ele fazia, né, consumava lá o que ele queria, dopando ela. Então provavelmente ele filmava, porque é muito comum também do pedófilo ele gravar, ele fazer vídeos ou fotos das suas vítimas, porque eles vendem, né, eles colecionam, enfim, esse povo doente. Ou também tem a situação de que o trauma em si, né? Então é muito comum no ato a vítima ela sair de onde ela tá, daquela situação ali, o choque é tão grande que simplesmente ela desliga, o cérebro dela desliga daquele momento ali que ela tá sofrendo o abuso. Então, ele era um homem assim, né? Tipo, super tranquilo, super do bem. Inclusive, gente, na maioria das vezes, quando eu chamava, reunia as crianças pra gente conversar, porque eu sempre tava reunindo as crianças pra gente conversar, falava sobre toques, essas coisas, né? De não permitir, seja lá quem fosse, e que eles tinham que me falar. Ele, às vezes, entrava no meio e ele também aconselhava, vê como ele era cínico, como ele é cínico. Ele também aconselhava, né? Que tinha que informar, que tinha que falar. Era um verdadeiro camaleão mesmo. Então, assim, é interessante ressaltar que a gente tem que estar atento, sim, aos sinais. Eu vou falar também dos sinais da minha segunda e como ela chegou para mim para falar, para relatar do abuso. Não posso dizer com detalhes, assim como não posso falar da primeira, porque é uma questão extremamente pesado e é muito pessoal também delas. Não deixa de ser, é uma violência de tamanho assim que eu não sei explicar para vocês. O dano o dano é irreversível, gente. Não tem mais como uma pessoa voltar atrás. Não é uma palavra que você se desculpa, né? E existem palavras que nem desculpas são o suficiente. Imagine uma agressão dessa magnitude. Então, prestem atenção aos sinais, são extremamente importantes. Não deixem de conversar com seus filhos, explicar. E deixem de ser bobos. Não pensem que todo mundo que está ali próximo a vocês, seja homem ou seja mulher, são todos amigos, são todos que... Até parente, eu falo até em relação a parente mesmo, porque ele era padrasto dela. Então, que
todos estão ali porque querem cuidar, porque tem amor, porque quer proteger. Não é assim. Fiquem atentos. Não se incomodem de pensar, "Ai, será que eu estou sendo muito maldoso?" Antes você tá pensando assim, tá protegendo a sua criança, do que você liberar, né? Em geral, assim, confiar demais nas pessoas e acontecer isso. Eu não sou do tipo de pessoa que confio com facilidade em ninguém, por causa da minha infância mesmo. E depois disso piorou, né? Então é isso que eu digo para vocês, fiquem atentos.